Muito boa noite a todos, sejam muito bem-vindos a mais uma noite aqui da nossa Jornada Profissional 2020, esse ano no formato online. Lembrando a todos vocês que ainda estão conectados com a gente, mas ainda não se inscreveram no nosso canal, deixe a sua inscrição lá, deixe as notificações ativadas para que a gente possa aí estar sempre compartilhando os conteúdos novos, das lives com vocês, tem mais um canal bacana de comunicação aí, da escola com os alunos e com suas famílias, tá? É um enorme prazer tê-los aqui com a gente, num bate-papo bem bacana na nossa jornada. E hoje, uma temática muito solicitada pelos nossos alunos. Vamos estar falando hoje com vocês sobre medicina, tá? E trouxemos para essa conversa de hoje duas pessoas muito especiais que vão compartilhar um pouquinho da experiência e fazer um bate-papo legal com vocês essa noite. Doutora Daniela Neri, que ela é formada pela Federal da Bahia, ela é especialista em radiologia e diagnóstico por imagem e vai compartilhar bastante informações muito bacanas com vocês. E para compartilhar e para ajudar nessa mediação, estamos aqui com o nosso diretor da Unidade Taigara, professor Emanuel Ribeiro, e ele também foi estudante de medicina, ele é graduado aí em medicina veterinária, biologia e pedagogia, tá? E veio aqui enriquecer a nossa noite junto com a doutora Daniela para fazermos um bate-papo muito bacana sobre medicina, tá bom? Sejam muito bem-vindos, doutora Daniela, professor Emanuel. Boa noite, Jada. Boa noite, gente. Tudo jóia? É um prazer. Professor Emanuel, diga aí para o pessoal qual a experiência aí do online, seja bem-vindo. É um prazer estar aqui, é uma reinvenção, né? Então, na realidade, a gente está aí com esses processos, as aulas online acontecendo, muito bem, a jornada acontecendo, então a gente teve aí a fala de Davoli, que foi muito boa. Hoje é uma honra para mim, um prazer especial estar aqui, porque eu passei um pouco dessa angústia, dessa dúvida que os meninos têm do que fazer, tá? Então, assim, eu tive uma trajetória, sempre quis ser professor, mas por N fatores ficava com medo da escolha pela área e fiz veterinária, como você disse, fiz em paralelo medicina na Baiana, não me arrependo, o curso de medicina é maravilhoso, mas não finalizei. Depois fui fazer biologia, pedagogia, ou seja, até no final tudo me trouxe para a área da educação. Tudo que eu construí me trouxe para a área da educação. Então eu sei exatamente quais são as dúvidas que o aluno tem, os medos, as apreensões, mas acho que o meu maior prazer hoje aqui é ter uma ex-aluna, tá, para falar de medicina. Doutora Daniela, que eu vou chamar de Dani, pelo fato de ter sido minha aluna no 3º ano, na Unidade Graça, há muito tempo atrás, né? Ela era uma das alunas assim que me marcou muito, você estava bem na frente e tal, e fez uma carreira de medicina brilhante, tá? Uma carreira longa, com os percursos todos que a medicina traz para que você possa se profissionalizar e ter destaque. Então, para mim, é muito gratificante estar aqui, falando de uma demanda que eu tive minhas dúvidas, como os meninos têm, e estar aqui compartilhando o espaço com uma ex-aluna e hoje uma profissional. Doutora Daniela, por favor. Obrigada, eu queria agradecer, né, a Jada e a Emanuel pelo convite. Já tem alguns anos, né, que eu participo da jornada e esse ano nessa forma, né, diferente, né, nesse mundo diferente que a gente está, não próximos fisicamente, cada um nas suas casas, mas também importante, né, cada um se cuidando. E tem uma honra, né, de falar. Eu estava comentando com o Emanuel que eu fiz os cálculos e tem 18 anos, Emanuel, que eu passei pelo 3º ano. Então, passei pelo que as pessoas, né, que estão vendo aí estão passando. Tem 18 anos que eu também estava na expectativa de entrar no vestibular e, né, e sei mais ou menos o que cada um aí está passando. Mas eu vou falar um pouquinho, né, da minha jornada e abrir para perguntas também. Fiquem à vontade. Dani, dentro dessa questão, uma coisa que é muito comum, eu acho que é o mais importante aqui para a gente nesse formato online, é talvez compartilhar experiências pessoais. Experiências pessoais, elas trazem inputs, elas trazem estímulos, não significa dizer que a sua experiência vai ser a mesma dos meninos, mas ela serve como norte, como referencial. Eu queria perguntar a você assim, em que momento
surgiu em sua cabeça essa ideia de medicina? Sempre foi desde pequena, surgiu no ensino médio, e uma vez consolidada, quando é que você tomou a consciência de que fazer medicina é uma escolha que demanda, certo, criar estratégias? Que estratégias foram essas que você criou enquanto aluna do ensino médio do terceiro ano? E que obstáculos você encontrou e como superou esses obstáculos? Eu não sei exatamente quando eu decidi fazer medicina, mas eu sei que, assim, eu sempre quis, desde pequena. Eu tenho alguns médicos na família e eu acho que, assim, eu sempre admirei a profissão, como cuidar, ajudar o outro, né? Claro que outras profissões também têm, mas eu acho que a medicina, ela consegue ajudar as pessoas no momento mais frágil, né? Quando elas estão doentes. Então, assim, eu achava isso muito especial. Então, eu sempre quis. Mas, quando eu comecei a estudar biologia, principalmente fisiologia humana, eu lembro que isso me encantou. E eu falei, não, isso aí é o que eu quero estudar para a vida toda. E eu acho que é importante, né, gostar do que a gente está estudando. Eu acho que isso é muito importante. Então, eu lembro que quando eu estudei fisiologia, primeiro, segundo ano, eu falei, não, com certeza é medicina que eu quero. E aí, quando eu decidi, né, fazer medicina, como hoje, é muito concorrido. Então, eu sabia que eu ia ter que estudar muito. Então, eu acho que essa é a primeira dificuldade, né, na medicina, que eu acho que é bom passar para as pessoas que estão pensando em fazer medicina, que é assim, medicina significa que você vai estudar a vida inteira. Então, aquele médico, antigamente, que pegava o diploma, colocava no quadro, lia o livro, estudava no livro, e ia prescrever, fazia isso durante 30 anos, né? Prescrever. Esse médico não existe mais. Hoje em dia, o médico ele tem que estar se atualizando sempre. Hoje em dia, o livro é uma base para a gente, mas a gente estuda por artigos, que eu acho que as pessoas estão acompanhando um pouco nessa pandemia, né? Um pouquinho do que é a medicina. Então, às vezes, sai um artigo que mostra... Isso é o nosso dia a dia, isso acontece em todas as áreas. Então, a medicina, né, baseada em evidência. Então, assim, nunca você vai parar de estudar, não pode parar de estudar. Então, isso é um grande desafio da medicina. Eu tenho né, minha vida pessoal, todos nós temos a vida pessoal, mas tem que estar sempre se atualizando. Então, com filho pequeno, mesmo com isso, tem que... Então, isso é um grande desafio. Eu acho que, primeiro, entrar na faculdade, depois, né, na residência médica, todos são provas difíceis, e depois continuar sempre. Se você parar de estudar 6 meses, você já está com algumas defasagens na sua área. Então, esse é um grande desafio da medicina. E outro desafio também, que eu acho que eu conversando com outras profissões, é que, assim, ser médico, você vai ter que ser médico 24 horas por dia. É diferente, eu acho que de algumas profissões que você pode, 5 horas da tarde, fechar, não sei, um escritório e ir para casa e esquecer. Qualquer área da medicina que você fizer, eu sou radiologista, eu não tenho pacientes, né? Mas, assim, outros médicos que têm pacientes, então, assim, sempre tem que estar atendendo o telefone e tem que estar respondendo mensagem. E isso é parte do dia a dia. Além disso, você é médico em todos os lugares. Já aconteceu comigo, pelo menos 2 vezes, de ser chamada dentro do avião. Eu estava de férias com minha família e ser chamada no avião para atender passageiros que estavam passando mal. Já fui chamada numa missa também. Isso acontece. E você não dá para falar, não, agora eu estou aqui viajando e agora eu não sou médico. Não, você é médico 24 horas por dia. Então, esses são alguns dos desafios. Então, isso todos vão ter que passar, independente da especialidade, né? Mas também é muito gratificante, né? É muito gratificante você poder ajudar as pessoas no momento que elas estão fragilizadas. É uma satisfação diária. Dani, o que eu queria pedir assim, é que você falasse um pouco agora para os meninos do curso de medicina em si. Tempo, aquela questão de que tem um período de disciplinas gerais, a questão do internato. Então, fazer um pouco da dinâmica, da logística do curso de medicina, da graduação de medicina. Tá, eu vou compartilhar os slides aqui, tá? Tá.
Vocês estão conseguindo ver? Tá tudo? Estamos vendo. Então, eu coloquei aqui a minha trajetória, né, que, claro, tem variações com algumas outras especialidades, mas, assim, a maioria é mais ou menos isso. Então, eu me formei na UFBA, né, são 6 anos de faculdade, fiz residência em clínica médica na Santa Casa de São Paulo, foram 2 anos, depois eu fiz residência de radiologia no Einstein, foram 3, e especialização em radiologia abdominal na USP, 1 ano. Então, ao todo, foram 12 anos. Mais ou menos com 30 anos, eu comecei a entrar no mercado de trabalho. Então, isso é uma coisa importante para as pessoas saberem também que demora, né? Não é uma coisa tão imediata. Demora. A medicina, né, são muitos anos estudando. Tem algumas residências, como a de neurocirurgia, que só uma residência são 5 anos. Então, depois da faculdade, são mais 5 anos, e ainda depois da neurocirurgia ainda tem alguma especialização. Então, é uma carreira longa. Eu coloquei aqui para mostrar que são pelo menos 12 anos. Foi o que eu fiz e o que muita gente faz. Então, na graduação, né, o curso de medicina são 6 anos. Independente da faculdade, os 4 primeiros anos são básicos, anos básicos. Tem alguns que têm o PBL e outros são mais teóricos, mas todos são básicos. E os últimos 2 anos é o internato, que eu acho que todo mundo, né, ouve falar. O internato, o que é o internato? É dentro do hospital. Você vai fazer todas as funções de um médico, só que você não vai ter tanta responsabilidade, claro, você vai ter sempre alguém te auxiliando. Mas você vai ter que fazer o parto, você vai ter que atender, você vai ter que atender uma parada cardíaca e sempre, obviamente, supervisionado. Então, independente do que você faça, você vai ter que rodar na ginecologia, obstetrícia, pediatria, todas as grandes áreas médicas. Isso acontece no internato. Para você ter uma noção de tudo, né? O médico ele tem que ser um pouco generalista, independente, e também para você decidir o que você quer fazer. Aí, depois, né, de você se formar, existem alguns caminhos, né? Você pode ir para Forças Armadas, para o Exército, né? Tem muitas pessoas que preferem ir 1 ano, fazer a residência médica, ir para um PSF ou mesmo trabalhar. São opções, né? Eu acho que depende da dinâmica de cada um. As Forças Armadas é bom para você ganhar um dinheiro de imediato. A residência acaba que você ganha normalmente uma bolsa que dá para, né, se sustentar. Mas como eu vou falar um pouco da residência médica. O tempo normalmente são 60 horas semanais. Então, é um tempo muito grande. Então, claro, que dá para você dar um plantão ou outro, mas tem que ter uma dedicação grande. Então, se a pessoa quiser juntar um dinheiro, aí seria melhor ir ou para o Exército ou parar um pouco, né, no PSF. E depois procurar uma residência. Então, a residência é semelhante às outras profissões, é como se fosse um trainee. Então, você já é médico, então você já tem as responsabilidades de um médico, mas também você vai ser supervisionado. E vai ter um treinamento intensivo. E é intensivo mesmo. 60 horas é muito mais que 60 horas, muitas vezes. Fim de semana. Então, é um treinamento que você vai ser para você aprender. Eu mesmo fiz radiologia. Então, assim, eu entrei na residência de radiologia sem saber quase nada de radiologia. E quando você sai, depois de 3 anos, você vê que você realmente aprendeu. Porque é um treinamento intensivo. Normalmente recebe uma bolsa do MEC, que é por volta de R$3.000. Então, não é uma coisa que você vai ficar sem receber. Você vai receber na residência. Eu só coloquei aqui para vocês terem uma noção do tempo, né? Várias especialidades que tem, que vão de 2 a 5 anos. E depois ainda tem algumas, por exemplo, se você quiser fazer cardiologia, você faz clínica médica, 2 anos, depois mais 2 anos de cardiologia. São 4 anos. Eu coloquei aqui esse mapa só para mostrar a distribuição, né, de médicos do Brasil, que está centrada aqui no Sudoeste, claro, e nas capitais. No interior e
ainda no norte, então ainda tem um grande déficit de médicos, né, para quem tiver interesse também. O mercado de trabalho, né? O médico, ele pode trabalhar, assim, o que eu acho também da medicina é que tem um leque muito grande. Então, você tem uma grande chance de acertar, porque o médico, ele pode ser desde um administrador ou pode ser um professor também, Emanuel. O médico pode ser um professor ou pode ser um pesquisador. Então, assim, tem muitas áreas que a medicina, né, pode trabalhar em pronto-socorros, em hospitais. Eu coloquei aqui só para mostrar a quantidade de especialidades que existem na medicina. Que essas são especialidades reconhecidas pelo Conselho Federal de Medicina. Então, isso tudo são especialidades, né, que são reconhecidas, tem títulos de especialistas. Todas essas são as que são reconhecidas pelo Conselho Federal de Medicina. Então, assim, ser médico não é só uma profissão, né? É uma prioridade de vida, como eu estava falando aqui. Você não pode ser médico só em um momento, até 5 horas da tarde, você tem que ser, né, o tempo todo. Isso é um grande desafio. Mas você acaba sendo importante para as pessoas quando elas estão mais fragilizadas. E eu dou todo o apoio para quem quiser seguir. Eu coloco aqui só para quem está na dúvida ou ainda, né, não escolheu direito, eu botei indicação de 3 filmes, tem milhares, né, de filmes de medicina, mas esses daqui são os que eu mais gosto e que são filmes que são interessantes para quem quiser relaxar aí, assistir. Pronto. Ô, Dani, deixa eu só te interromper um pouquinho. Você colocou aqui das possibilidades, né, de Forças Armadas, pesquisador, e a nossa aluna Ana Clara, ela já fez um questionamento que já era uma dúvida dela, e com a sua colocação ela teve mais incentivo de perguntar ainda. É possível você ir por 2 caminhos, você ser pesquisador e também atuar como médico na prática? Com certeza. Na verdade, difícil é o médico ser só pesquisador. Infelizmente, né, no Brasil, assim, não é uma área tão rentável. Então, a maioria dos pesquisadores, eles atuam, né, fazendo pesquisa também e na parte clínica. Normalmente, a pesquisa, ela tem que, normalmente, estar associada a alguma instituição, né? A pesquisa é uma instituição grande. Então, a grandes hospitais ou a grandes universidades. Então, essa pessoa, ela tem que estar inserida em ou um grande hospital, pode ser público ou particular, ou uma grande universidade, para estar dentro de um protocolo de pesquisa. Mas sim, com certeza pode fazer as 2 coisas. Dani, eu queria fazer uma complementação aí, que é assim, é muito importante, realmente, a pesquisa, e eu posso falar isso porque ao longo da minha trajetória, seja em veterinária, em biologia ou na própria medicina, eu sempre fui muito curioso pela iniciação científica. Então, uma dica que eu dou, Jader, à nossa aluna é assim, se ela tem esse desejo, durante a graduação, ela precisa se movimentar, se reinventar, e assim, nas universidades públicas, você vai encontrar sempre um professor acessível, porque muitos são dedicação exclusiva, são 40 horas, só que dessas 40 horas que ele tem na faculdade, ele não dá as 40 horas de sala de aula. Tem uma parte que ele está lá na sala dele, no gabinete dele, ele é pesquisador, e aí ele fica meio que garimpando, é uma garimpagem mesmo, mentes brilhantes que têm esse interesse. Então, a dica que eu dou a todo e qualquer aluno que queira fazer medicina ou qualquer outra área, principalmente na área de saúde, se jogue de cabeça na iniciação científica, nos cursos de extensão, tá? Então, a gente tem agências fomentadoras, a CAPES, o CNPq, e elas, além da possibilidade de você agregar ao seu currículo, elas agregam uma experiência fantástica. Então, eu lembro que eu participei junto com o Erlon, que deve ter sido seu professor de bioquímica, foi meu professor, foi meu orientador, de uma série de movimentos, e dá um conforto muito grande, sem contar que mais adiante, se eu quiser se tornar professor, conta nos concursos como bonificação o fato de você ter feito iniciação científica na faculdade. Então, é algo que dá para fazer perfeitamente. Que bom, que ótimo.
Você tem alguma ponderação aí, mas não é para fazer com o Dani? Uma coisa que eu queria ver com o Dani, que é assim, sempre os meninos perguntam, eles têm uma dúvida muito grande ligada à questão da residência. Tá? Então, assim, no caso particular dela, ela fez medicina na UFBA e fez a residência em São Paulo. Então, a pergunta que eles fazem muito assim, há diferença no sentido... Eu sei que eles sabem que tem uma prova tal, mas há alguma diferença em critérios de desempate, por exemplo? Se eu quero tentar uma residência na Unifesp, na USP ou na Unicamp, entre quem fez a graduação em São Paulo, finalizou em São Paulo, e quem faz a graduação aqui na Bahia, por exemplo? Claro que as pessoas que estão lá dentro da faculdade, né, por exemplo, na USP, Unifesp, essas grandes instituições, elas têm uma vantagem porque elas estão lá no dia a dia. Então, a prova vai ser muito baseada, a prova das residências é muito baseada no que os casos clínicos que eles próprios viram no decorrer do ano, algum caso mais diferente que chamou a atenção deles, vai cair na prova. Então, assim, claro que eles têm uma vantagem, né? Mas não é nada inatingível. Tem muitos colegas que fizeram residência em São Paulo, na USP, Unifesp, muitos, e assim, conseguiram passar estudando bastante, né, que, como eu falo, é o grande desafio, mas claro que quem está lá tem alguma vantagem de estar na própria instituição. No seu caso, você fez a graduação aqui, a sua primeira residência foi onde? Foi em que instituição? Foi na Santa Casa de São Paulo. Na Santa Casa. Foi. Mas depois você fez alguma coisa na USP, na Unicamp, como foi? Eu fiz radiologia abdominal. Lá na USP. Radiologia, E outra questão, você acha que ao sair da graduação, é óbvio que cada caso é um caso, né? Cada um tem uma realidade social, emocional, econômica, mas ao sair da graduação, você acha que é mais vantajoso em tentar entrar logo na residência ou ir para um PSF, um mercado de trabalho, só posteriormente ir fazer a residência? O que é que você acha que tem alguma vantagem? Por exemplo, acabei de sair da graduação com os assuntos ainda mais claros, isso é vantajoso tentar fazer logo a residência ou parar um pouco? Na sua opinião, tem vantagem? Qual a estratégia melhor? Eu acho que a vantagem de você sair da graduação e ir para a residência é isso, que você na graduação você está com as matérias ainda você está estudando, né, no dia a dia. Então, assim, você ainda está com tudo assim, mais fresco na cabeça. Então, para você fazer a prova de residência, eu acho que é mais fácil do que você parar e depois retomar esse estudo. É um estudo pesado. Do estudo da residência é um estudo igual ao estudo do vestibular, assim, é um estudo muito pesado. Então, eu acho que tem essa vantagem. Eu preferi ir logo, porque eu acho que você está estudando, está no ritmo de estudo. Quando você para trabalhar, você pode perder esse ritmo. Mas, assim, muitos colegas optaram por trabalhar alguns anos e depois foram para a residência. Sim, e, assim, o bom disso é você juntar um dinheiro, né? Que acaba, como eu falei, na residência, você consegue trabalhar, você já é médico, já tem, né, o CRM, mas só que você tem que ter uma dedicação exclusiva, praticamente. Então, é difícil trabalhar. Então, agora, uma coisa só para a gente deixar claro. Quando eu saio da universidade, da graduação, eu vou lá, tenho o registro do CRM, mas eu sou generalista. Para ser especialista, cardiologista, pneumologista, necessariamente eu preciso fazer um curso de residência. Ou uma residência ou uma especialização. Uma residência ou uma especialização. E qual, assim, a diferença essencial de uma para a outra? Residência é algo instituído pelo MEC, pelo Ministério da Educação, tanto que você recebe uma bolsa. Que eu falei, são mais ou menos R$3.000 de bolsa. Isso é a residência médica. Tem vagas determinadas, são poucas vagas. A especialização, por exemplo, uma instituição quer abrir uma especialização. Ela pode abrir a especialização por conta dela, tem que pedir autorização também ao MEC, mas não vai ter uma bolsa do MEC. O MEC, digamos, aqui na Bahia só tem 5 vagas de radiologia e diagnóstico por imagem. Tem outras vagas de especialização, mas que não tem bolsa. No final,
quem fez especialização vai ter que fazer uma prova de título para você dizer que você é especialista. Você tem que fazer. Quem sai da residência, teoricamente, não precisaria fazer a prova de título, e já tem um título de especialista. É mais ou menos isso. Um é com bolsa e um é sem bolsa. Ok. E ao sair da residência, eu já saio com o título. Se eu saio da especialização, eu faço a prova para titulação, nesse tipo, Colégio Brasileiro de Radiologia. Mas acaba que as pessoas que acabam a residência, todo mundo também faz a prova de título, porque é um título a mais, né? Mas você já pode se denominar especialista saindo de uma residência médica. Ok. Já, Daniela, eu estou com uma dúvida aqui, da nossa aluna Maria Eduarda. Ela queria saber sua opinião sobre medicina forense. Está um pouco aí deixada de lado, ela falou que acho que está um pouco parado ultimamente, mas ela tem essa dúvida, que ela tem esse desejo. O que você acha, na sua opinião? Então, eu fiz até na minha faculdade, na graduação, eu fiz até um estágio no Nina Rodrigues. E passei por lá, acho que foram 6 meses. E, assim, achei muito interessante, né? Eu acho que, assim, é uma área que as pessoas não procuram muito, mas eu acho que é uma área que está crescendo bastante. Eu acho que as áreas que a gente normalmente vê, né, mais em cardiologia, essas áreas estão ficando saturadas, e outras áreas da medicina que muita gente não tem interesse, eu acho que é uma grande oportunidade. Então, acho legal. Eu tive, viu, só para complementar, gente, Maria Tereza Pacheco, uma grande legista aqui da Bahia, foi diretora do IML, e ela tem uma história interessante para Maria Eduarda ouvir. Ela saiu da ginecologia, da GO, ginecologia obstetrícia, para a medicina forense. Então, ela dizia sempre assim que a mãe dela fez uma ruptura com ela, porque ela saiu do dar a vida para o lidar com a morte. Mas ela tinha um discurso maravilhoso, porque assim, a medicina forense é extraordinária, e ela traz um ganho aí ligado a essa parte que a gente vive hoje de desenvolvimento tecnológico, porque é uma área que não é lidar só com cadáver, só fazer necrópsia, tá? É uma área em que você faz uma série de diagnósticos, exames, vinculados muito à prática laboratorial. Então, assim, é uma área fantástica e realmente pouco demandada. Agora, eu tive experiências também, fiz estágio no IML e convivi com grandes médicos legistas aqui do Estado, o doutor Raul, grandes médicos legistas realmente aqui Raul do também. Estado. Eu fiz direito, eu acho que incrível, né? Que é uma das áreas que eu mais tive uma interatividade, uma atração, foi sobre medicina legal. Foi um estágio muito diferente que eu fiz e que acaba mobilizando muito, que quem está na parte de humanas nunca pensa em entrar dentro do microtério, dentro do IML, né? E foi muito, muito interessante. Agora, estou com uma pergunta aqui, Dani, da Bruna Neri. Você acha que a prova de residência, ela se assemelha à prova de um vestibular? Ela se assemelha na dificuldade. Realmente, o estudo, eu posso comparar, né, o estudo que eu estudei para a prova do vestibular com a prova da residência. Outra, assim, eu acho até mais desafiador a residência, porque você já está você vai ali disputar, às vezes, vagas com alguns amigos seus, colegas seus, né? Então, tem isso também. Mas é um novo vestibular. Daqui a 6 anos, quem vai entrar agora, daqui a 6 anos, vai estar, se optar por fazer residência, passando por um outro vestibular. E tem aquelas mesmas etapas de preparação, né? Então, da mesma forma, eu acho que assim, da mesma forma que a medicina é uma opção de vida e uma escolha que exige estratégias criadas no ensino médio, se você pretende fazer uma residência, dependendo da residência, há residências mais concorridas e menos concorridas, você precisa ter esse entendimento prévio para fazer investimento nessa estratégia, nessa preparação, e dizer, olha, eu quero residência, por exemplo, em neuro, você entender a trajetória para poder fazer, se for neurocirurgia, como você disse que tem lá pré-requisitos, e são alguns que têm vagas muito pequenas. Então, tudo, gente, é uma questão de planejamento. Acho que o que é importante entender, assim, para a Bruna, é que são
parecidas, porém diferentes. São momentos diferentes da sua vida, você vai estar mais amadurecida, tá? Mas o que mantém em comum, você tem que ter meta, foco e criar estratégia. Isso aí é independente, seja o vestibular, seja a medicina, ou residência, como a concorrência é alta, se não montar estratégia, não pode viver a vida, digo sempre eles assim, no estilo, deixa a vida me levar, a vida leva eu. Zeca Pagodinho é bom no bar, tá? Zeca Pagodinho é bom na coisa informal, mas deixa a vida me levar, a vida me leva eu. Não é uma filosofia legal para quem pretende fazer algo que é concorrido. E ela pergunta também, Daniela, sobre a dinâmica de estágio. A partir de qual semestre é possível você conseguir um estágio e qual é a sua indicação? Então, logo cedo você pode conseguir, como eu falei, no IML mesmo, eu nem tinha entrado no internato e comecei a fazer o estágio no IML. Então, aqui em Salvador, tem um estágio no HGE, tem estágio no IML, mas assim, quando vai se aproximando mais do fim, né, terceiro, quarto ano, é que começam a busca pelos estágios. No início, é mais você estudar mesmo a base, as matérias básicas, para ter uma base para conseguir entender também o que você vai ver lá na frente, né? Então, é mais para o final, mais para o quarto, quinto ano, que aí começam os estágios. E esses estágios são remunerados, não? Não. O que é remunerado são as iniciações científicas. Isso, a iniciação científica tem uma bolsa. Os estágios, eles são até concorridos, né? Tem prova, tudo, mas não são remunerados, não. Mas a iniciação científica, sim, você recebe uma bolsa, normalmente, para estudar, né? Para ter um tempo dedicado à iniciação científica. Eu não sei se na sua época tinha, na minha não tinha, mas hoje está muito comum, eu vejo sempre, essa coisa das ligas acadêmicas. Sim, na minha época estava começando, mas já tinha. Está na moda agora essa coisa de liga acadêmica, né? Tá. Deles entrarem em liga de anatomia, liga de neuroanatomia. São pessoas que se juntam com um objetivo comum, com uma afinidade, né, comum, e se juntam para estudar e montar seminários, é bem legal. Montar palestras, tipo um grupo de estudo, exatamente. Só que aí eles montam, por exemplo, eu participei de uma liga de pediatria na época, então eles se juntam para conseguir seminários com tais e tais médicos para dar uma palestra, e é bem, bem interessante, dependendo da sua afinidade, né? Você vai ver que durante os 6 anos, né, de medicina, as afinidades elas vão mudando, né? No início você pensa mais uma coisa, aí você estuda mais uma coisa, depois outra. Isso é bem legal também. Joia. Daniela, o Eric, ele está perguntando a sua opinião sobre biotecnologia. A minha opinião sobre o quê? Assim, mais... Ele tem vontade de conhecer a área de biotecnologia dentro da medicina. Aí ele queria saber uma opinião sua. Eu fiz a parte de radiologia. Então, na minha área, a gente tem muita parte de biotecnologia. Eu tinha até conversado com o Emanuel, tem a parte da biomedicina também. Eu vou falar desses 2 tópicos também, porque são tópicos que muita gente pergunta. Já vou falar da biomedicina. Uhum. Então, assim, o que o médico, o que o médico faz? O médico, no meu caso, o radiologista, ele lauda os exames. O biomédico, o que ele faz? A diferença. O biomédico, ele faz o exame. Quem está sentado ali na máquina de ressonância é o biomédico. Entre o biomédico e o médico, existe a parte da tecnologia, que é essa biotecnologia, o desenvolvimento de novas técnicas de imagem. Isso tudo tem pesquisas e tem médicos e biomédicos pesquisando. Então, a biotecnologia, ela serve tanto para o biomédico quanto para o médico. Então, falando da minha área, nessas novas técnicas de ressonância, novas sequências, novas técnicas de imagem, PET-CT, tomografias cada vez mais rápidas. Então, tem essas duas. A biotecnologia seria a ligação da medicina com a biomedicina, né? E tem, Dani, também é o seguinte, hoje biotecnologia, aqui na Bahia, existe a possibilidade de você fazer um curso de curta duração na UFBA. É um curso tecnólogo, de curta duração. Óbvio que depois que você faz o curso, você precisa fazer especializações na área de biotecnologia.
tem a biotecnologia como especialização da medicina, como especialização da enfermagem, como especialização da veterinária. Dentro da biotecnologia, para o Eric entender, tem a parte ligada à engenharia genética. Ela está dentro, é uma sub-área da biotecnologia, ou seja, é uma área fantástica, muito ligada a essa parte de pesquisa, tá? Então, assim, se tem nele esse desejo, ele pode fazer a entrada por vários cursos. Agora, a vantagem de entrar por medicina, óbvio que eu preciso me dedicar mais para entrar, é que, enquanto médico me especializando em biotecnologia, eu exerço a medicina, seja ela clínica, tal, e faço a biotecnologia. Então, é uma coisa que eles precisam entender. Você tem que saber assim, eu quero trabalhar na minha rotina diária 24 horas com o quê? Se eu quero só criar tecnologias para dar subsídio ao médico, ao veterinário, ao farmacêutico, eu posso fazer uma especialização em biotecnologia de qualquer área. Mas se eu desejo atuar clinicando, cirurgicamente, dando diagnóstico como medicina, eu faço a medicina e me especializo como biotecnólogo também. Bacana. Eu estou aqui, Daniela, com o Thiago Freitas. Ele está perguntando sobre aquela velha lenda, né? Realmente pesa muito para o currículo de um médico ele fazer a faculdade na federal. Isso pesa, né, quando você pega currículos de quem cursou na federal, de quem cursou na particular. É uma dúvida que eles têm nessa decisão de onde cursar, onde prestar essa prova do vestibular. Assim, currículo para fazer uma residência, por exemplo? Não, a graduação mesmo. Você acha que o currículo de quem fez uma federal e fez uma particular, existe uma grande diferença ainda disso hoje em dia? Não. Hoje em dia, assim, né, todo mundo sabe que a federal, inclusive, passa por muitas dificuldades, né? Passa e sempre, na verdade, sempre passou. E temos excelentes faculdades particulares. Então, eu acho que, de forma alguma, a federal é superior à particular ou, né, vice-versa. Eu acho que, assim, o que importa é o estudante, né? Muito mais a dedicação que você vai ter do que a faculdade em si que você vai fazer. Então, acho que isso aí não teria problema nenhum. A questão entre a federal e a baiana tem algumas diferenças, né? A baiana, desculpa, as particulares, né? A questão financeira, né? Que é a primeira que chama logo a atenção. E em relação à federal, eu coloco como desvantagem em relação ao tempo, né? A gente entra, mas não sabe, né, quando vai sair, porque tem a questão das greves. Mas tem, obviamente, muitas vantagens e, principalmente, a questão financeira, né? O hospital, a faculdade da Universidade Federal da Bahia tem o Hospital das Clínicas, que é um excelente hospital, e também é uma vantagem. Então, as duas faculdades, a particular e a federal, têm suas vantagens e desvantagens. Né? Eu estou com algumas perguntas aqui, Mariana, Maria Eduarda, mas voltando um pouquinho para a preparação, tá? Eles me perguntam aqui, quando você estava se preparando para a prova, se você estudava muitas horas por dia, como que era a sua dedicação, assim, durante o dia todo, depois da aula, se eram muitas horas, noites perdidas de estudo, qual que é a sua estratégia de estudo, mesmo já tendo um tempinho de formada, como que você daria essa sugestão aí de estudo para eles? Assim, para todas as pessoas, né, que estão assistindo, eu acho que a estratégia de estudo tem que ser uma coisa também um pouco individual, né, de cada um. Eu vou falar da minha, mas eu estudei muito, muito mesmo. Eu lembro que eu chegava em casa, né, por volta de meio-dia, almoçava um pouquinho, descansava, acho que umas 2 horas da tarde, começava a estudar e estudava até de noite. Todos os dias. Assim, tirando, né, claro, sábado e domingo, mas que eu estudava menos, mas eu tinha uma disciplina muito grande no estudo e colocava muito, eu gosto muito de trabalhar com metas. Então, assim, hoje eu tenho que ler até tal. Então, até esse ponto eu tenho que ler. E eu só terminava, só ia assistir televisão ou fazer outra coisa quando eu atingia a minha meta. Se eu não atingisse a minha meta, eu não parava de estudar. Então, só que isso, né, eu
tenho vários colegas, né, da faculdade que estudaram muito menos do que eu e passaram também. Mas é importante cada um saber da sua necessidade. Então, claro que você vai ver isso nas provas. Então, você vai ver se você está tirando uma nota que não está sendo suficiente, precisa estudar mais. Mas eu estudei muito, muito mesmo. E estudava sábado, estudava domingo, estudava feriado, todos os dias. Então, eu acho assim, 1 ano ou, né, 2, são anos que você pode fazer um pouco, tem que fazer sacrifícios. E eu acho que é válido fazer esses sacrifícios para alcançar o objetivo, né, que é entrar na faculdade. Eu acho que vale a pena. E uma coisa importante, viu, Jada? É assim, a gente tem aqui na live, deve ter alunos de 2º ano, 3º, talvez alguns de 1º. Você que já está decidido por medicina, que já sabe as dificuldades que medicina tem, se você está no 1º ou no 2º, você precisa entender que você tem mais tempo para preparação. Então, não é óbvio levar no 1º ou no 2º o mesmo estilo de vida que leva um terceiranista. Mas é começar a perceber, a criar estratégias, a dizer, poxa, a buscar hoje com a internet facilita muito buscar informações de onde é que tem um curso X, onde é que tem um curso que está melhor avaliado, e a partir daí conhecer a prova, tá? Se eu quero fazer UFBA e a entrada via Enem, bora conhecer a prova do Enem, pegar a prova do Enem, o material da escola tem essas questões, tá? De repente, se eu quero fazer a FUVEST, conhecer a prova da FUVEST, e compreender que quem está no 2º e no 1º ano tem uma vantagem sobre quem está no 3º se você começa essa preparação prévia. Sim. Mas isso tudo é como você falou, uma questão de você estabelecer meta. Então, é aquela mágica assim, meta dada é meta cumprida, tá? Então, você tem uma meta, você estabelece a meta, porque eu digo que um aluno que faz um voo de brigadeiro no 1º e no 2º ano, ele faz um 3º ano muito mais confortável do que aquele que fez um 1º e 2º, que ele olha para trás e a trajetória está toda detonada, né? Porque a gente vai ter que tampar e aparece as arestas todas. Então, a dica, gente, é estudar. Agora, é estudar com estratégia, viu? Aí vocês contam com o apoio da gente, da equipe de professores, ou seja, criar a estratégia e, a partir daí, estabelecer uma meta específica. E é bacana, né? Como o Dan diz, ela tinha metas diárias de estudo que ela se disciplinou a isso, né? E essa troca pode acontecer com os professores, né? Porque essa dinâmica do dia a dia de estudo, né? Para atingir as metas de estudo dela, ela pode ir trocando isso com os professores, né? Com os docentes. Jader, eu costumo dizer a eles uma coisa assim, ó. Aula é um negócio que é tomar lá da cá. Se você não imputa no professor, se você não dá a ele as suas demandas, as suas necessidades, a aula acontece. Então, a diferença está no ouvinte, no aluno. Participar, explorar da equipe de professores que vocês têm, que é uma equipe amadurecida, uma equipe experiente, as melhores ofertas que eles podem dar a vocês. Então, demandem deles, demandem o máximo que vocês puderem, porque eles têm muito a contribuir aí. Eu estou sempre virando de lado aqui, viu, gente? Porque eu estou acompanhando aqui, são diversas perguntas aqui. Eu queria fazer uma pergunta, Dani. Posso fazer uma pergunta a ela antes de você? Claro. Dani, eu queria ver o seguinte, a gente está vivendo um momento atípico, né? Que é esse momento da pandemia, do isolamento, está todo mundo se reinventando. Eu queria que você compartilhasse um pouquinho com a gente, assim, que eu sei que você é mãe, tem filho pequeno e tal, então como é que está sendo a sua mudança de estilo diante da pandemia? Como é que você consegue conciliar a vida de mãe, certo? Responsável pelo gerenciar uma série de questões, e médica, e como, dentro da radiologia, que é uma área de imagem, se a sua demanda aumentou muito por conta da questão da pandemia. Tem chegado a mais exame de tomografia? Como é que funciona essa questão? Explica um pouquinho para a gente sobre isso aí. Então, da primeira parte, como muitos estão vivendo, está sendo, assim, bem difícil, né? Eu tenho 2 filhos pequenos e, né, eles para a escola, a minha mais velha estava na escola, parar na escola e ficar dentro de casa. Então, assim, foi bem difícil, está sendo, né? Bem difícil. E essa parte de ser médica também, porque é diferente, né? Nós médicos, diferente das outras áreas, a gente não conseguiu parar de trabalhar, né? Quer dizer, não conseguiu trabalhar, a gente não consegue trabalhar só em casa, fazer um home office total, não consegue. Então, eu tive que continuar trabalhando,
e, ao mesmo tempo, as demandas em casa aumentaram. Então, esse realmente é um período que está sendo bem difícil, a gente está tendo que se reinventar. E, em relação a mim, eu não diria que a demanda aumentou, ela trocou. Então, a gente deixou de ver exames, laudar, eu deixei de laudar exames que a gente estava fazendo antes, que a gente chama de exames eletivos, que eram exames sem urgências, e a gente está laudando muito exame de tórax para COVID, muito mesmo. E, paralelo a isso, nós, né, médicos, tivemos que se atualizar na área, né? Eu, na minha parte, teve muita coisa que saiu na parte da imagem, né, de tomografia de tórax, do COVID-19, e eu tive que me atualizar. Muitas vezes eu botava meus filhos para dormir e ia assistir aula, ler artigos, e que eu conseguia aprender para no outro dia conseguir laudar e conseguir discutir os casos e participar de reuniões e conseguir, né, me envolver. Eu basicamente, nesse período, claro, eu continuo laudando as outras coisas, vendo outras coisas, mas basicamente a gente está vendo muito mais a parte, eu estou vendo, né, muito mais a parte de tomografia de tórax mesmo, do COVID. Então, tem sido momentos, né, difíceis, mas, mais uma vez, na medicina, a gente tendo que se dedicar a estudar, e isso provavelmente, espero que não ponha uma pandemia dessa de novo, mas assim, muita gente vai ter que parar, muitas vezes a gente vai ter que parar, surge uma doença nova, a gente tem que estudar e se atualizar, porque senão, né, fica para trás. Então, nesse momento, eu estou laudando, vejo muito tomografia de tórax, estudo essa parte do COVID, basicamente mais a parte de imagem, né? E estou trabalhando basicamente nisso. Ok. Bacana. Eu estou aqui com uma dúvida, Dani, do João Vitor. Ele pergunta se na hora da escolha de fazer a residência, se você já tem que fazer essa residência escolhendo uma especialidade, ou existe a possibilidade de você fazer uma residência geral e depois você escolher aí a sua especialidade? João Vitor? João Vitor, isso. João Vitor, foi exatamente isso que eu fiz. Eu acabei a faculdade e eu não sabia o que eu queria fazer. Eu gostava de pediatria, gostava de ginecologia, e aí eu fiz clínica médica, que é uma área geral. São 2 anos de residência e você passa por todas as especialidades assim clínicas, né? Cardiologia, oncologia, geriatria. E na clínica médica que eu, assim, comecei a gostar da parte de imagem. Então, sim, você pode fazer a clínica médica ou cirurgia geral, se você gostar da área de cirúrgica, não era, né, eu não gostava. Fazer uma área geral e depois escolher a sua especialidade. Foi o que eu fiz. Só vai acrescentar mais anos, mas também eu acho que é válido, né? Depois você vai ver que você vai ter uma base boa de clínica ou de cirurgia. Como você disse, né? Às vezes você vai se encontrar no meio dessa residência aí para você poder seguir outros caminhos, né? Exatamente, foi isso que aconteceu. Comigo foi isso. Depois que eu fui para a clínica médica, é que eu fui, né, gostando mais da parte da imagem. Então, quando você se forma, às vezes é muito difícil. Da mesma forma que agora, né, está sendo difícil escolher a profissão, depois que você se forma, às vezes é difícil também escolher a especialidade. Mas você pode, sim, fazer uma área geral e depois escolher. Ótimo. Eu estou com mais uma pergunta aqui da Maria Eduarda, tá? Como é que você, se você tem esse conhecimento, como é que faz para entrar nas Forças Armadas? Você tem alguma dica, alguma sugestão para passar aí? Porque eles estão com curiosidade aqui, já é uma terceira pergunta sobre Forças Armadas. Não. Então, é obrigatório o médico homem, né, quando acaba a faculdade, é obrigatório, a não ser que ele tenha algum problema que ele apresente, é obrigatório, inclusive, ele servir a Forças Armadas. Ele pode não servir se ele tiver algum problema de saúde, que, né, limite, ou se ele entrar na residência,
ele pode comprovar. Eu tive alguns colegas que comprovaram que passaram na residência, mas depois que acabaram a residência, ele vai ter que passar 1 ano nas Forças Armadas. Então, para o homem, é obrigatório. Meu marido, inclusive, foi, né? Teve que ficar, fez 1 ano. E muitos meus colegas, tiveram colegas meus que foram para a Amazônia, tive colegas que foram para o Acre, alguns passaram 1 ano. É um serviço obrigatório para o homem. E para a mulher, se a mulher quiser também, tive algumas colegas que foram fazer também. E então, os médicos são muito bem-vindos no Exército. Mas existe alguma prova Armadas, né? que Não você só faz? Isso. Existe alguma prova para fazer, para entrar? Não? Não, então, é um serviço obrigatório. Quando você se forma, você tem que, o médico homem, ele tem que ir nas Forças Armadas se apresentar. É obrigatório. Para a mulher, não. Para a mulher, ela pode ir lá e se tornar voluntária. Aí eles vão ver se tem vaga ou não. Aí existe um período para cumprir e depois você pode continuar como carreira ou sair para outra área? Pode, sim. O período obrigatório é 1 ano. 1 ano. 1 ano. O homem tem que fazer 1 ano. Mas depois ele pode, sim, continuar. E fazer carreira no Exército. Desculpa, quando você estava falando do seu estudo, chegaram algumas perguntas bem na sequência aqui, de dúvida. Doutora Daniela, ela passou direto do terceiro, ela fez cursinho? Não, passou direto, viu? Até que eu fui professor. Passou direto, até que fui professor dela. Mas, assim, antes de Daniela responder, não tem problema nenhum se precisar fazer um cursinho. Tá? É óbvio que a gente tem que entender que a gente faz lá as estratégias, monta as perspectivas, mas assim, se não der para ser 1 ano, vai ser no outro. Você amadurece no outro, vê onde você errou, entendeu? Não sei se Dani concorda, porque às vezes tem sobre a cabeça de quem vai fazer medicina uma pressão, paira uma nuvem negra, mas se eu não consigo, principalmente se tiver médico na família. Principalmente se o irmão for médico, o pai for médico, ou seja, fica parecendo que se eu não passar na primeira tentativa, meu mundo acaba e não acaba, entendeu? Há outras possibilidades. Eu dou sempre um exemplo, viu, Jada e Dani, do filho de um coordenador nosso aqui do terceiro ano, Eduardo. O filho dele, Carlinhos, foi nosso aluno no terceiro ano, aluno brilhante, mas não deu na federal. E ele queria a federal. Ele disse, eu não quero onerar minha família com uma faculdade particular, eu quero uma pública. Esse menino fez mais 1 ano de cursinho e não tem nenhum desabono em fazer mais 1 ano de cursinho. O resultado, fez 1 ano, brilhou no ano de cursinho, mais do que o que ele brilhou no terceiro ano, passou na UFBA, fez residência, fez neuro, depois de fazer residência em neurocirurgia, hoje está super bem posicionado dentro da Unifesp, certo? Então, assim, é só para a gente perceber que as coisas acontecem no tempo certo. Tá? Agora, você não pode também ficar assim, achando que porque assiste Grey's Anatomy 17 temporadas, porque na cabeça dos meninos, assim, se eu assistir as 17 temporadas de Grey's Anatomy, eu sou residente de medicina. Não é. A medicina não é aquilo que a gente vê na televisão, não, gente. Medicina é rezar, ajoelhar, é abrir mão de uma série de questões, entendeu? Porque, assim, tudo na vida não basta rezar. Se não ajoelhar, se não fizer esforço, não chega. Entendeu? Mas não tem nenhum, eu acho que não tem nenhum sabor. Não sei se você concorda comigo. Com certeza. Se você sente essa pressão quando a gente tem parente médico, não é maior? É maior. E quando eu entendo, né, a pressão quando a gente está no terceiro ano, eu também senti, não, quero passar logo. Mas depois que você entra na faculdade, que você vê quantas pessoas passaram ali 2, 3 anos para tentar, e que depois fica todo mundo igual e segue a vida, e depois que se forma, aquele ano que você passou no cursinho, muitas vezes foram anos que você amadureceu mais. Então, assim, o que eu acho é que não pode, se a pessoa quiser medicina, é uma aprovação, a pessoa tem que continuar insistindo. Então, não é porque, agora, né, com a questão do Enem, eu passei nisso, eu passei naquilo, vou desistir, não. Eu acho que é importante, né, manter firme, eu acho que faz parte do amadurecimento para entrar na faculdade. E depois, no futuro, vocês vão ver que o ano que você passou no cursinho não significa nada depois. E eu tinha, não sei se você lembra, tinha uma máxima que era assim, não deu para medicina, mas eu vou fazer aqui outro curso, curso ano 2, e depois tento medicina de novo. Não é uma estratégia que, para a maioria, funcione. Funciona, óbvio, a gente hoje tem outras possibilidades, tem
vagas residuais na UF, a Baiana tem o percentual das vagas que ela destina para isso. Mas, assim, de maneira geral, eu costumo dizer a eles que a universidade é muito, sabe assim, muito, ela abraça a gente vai se envolvendo. E depois de 2 anos fazendo enfermagem, fazendo odonto, fazendo algum curso, mudar para medicina, exige muita determinação. Tem que ser muito determinado. Óbvio que não é impossível, mas tem que ser muito determinado. Então, assim, se você tem certeza que é medicina, foque, siga em frente e vá. E o fato de ter passado de primeira ou ter feito cursinho depois na sua vida não vai fazer nenhuma diferença. É isso. Eu estou aqui com uma pergunta da Ana Carolina. Ela pergunta a sua opinião sobre fazer medicina fora do Brasil. A graduação mesmo. Ela até cita aqui a Universidade de Buenos Aires, que é muito procurada por brasileiros. O que você acha dessa procura para medicina fora? Eu acho que o problema, assim, se a pessoa, né, tem a vontade de morar fora para sempre, eu acho que é válido, né? Eu não sei, não conheço as da Argentina, mas é válido. Mas eu acho que se a pessoa quer morar no Brasil, eu acho que vale a pena, né, tentar aqui, porque depois vai ter que fazer o processo de revalidação do diploma aqui, né? Então, mas sim, aí cada um tem que pesquisar as universidades, né, fora do Brasil e ver quais são universidades boas. Aqui no Brasil a gente tem muitas universidades boas, né? Mas tem que ver essa questão. Você quer morar fora, né, para sempre ou quer voltar para o Brasil? E quando voltar, vai saber que vai precisar fazer, né, vai cursar algumas matérias que são obrigatórias e fazer uma prova, né? Normalmente tem que fazer a prova da língua. Doutora, mas e quanto às especializações? Elas valem muito a pena sair, buscar alguma especialização fora? Isso pesa bastante no currículo, para a sua experiência como profissional? Eu acho que especializações fora do Brasil, principalmente nos Estados Unidos, eu falo nos Estados Unidos porque são os maiores centros de medicina do mundo, né? Tem a facilidade da língua, né, que é o inglês, por exemplo. Tem centros grandes também na Alemanha, mas aí o alemão é mais difícil, né? Os Estados Unidos acaba que tem a facilidade da língua, né, do inglês, que acaba que todo mundo, né, vai precisar aprender, e tem grandes centros nos Estados Unidos. Então, a gente pega aqui, a gente está falando de Salvador. Quando você compara um hospital de Salvador, o tamanho, com um hospital, por exemplo, em Nova York ou em grandes cidades dos Estados Unidos, Chicago. Então, lá eles têm hospitais muito grandes. Então, nesses hospitais muito grandes, eles vão concentrar maior número de casos, maior número de discussões, maior número de pesquisas. Os Estados Unidos é muito forte, né, nessa área de pesquisa. Então, eu acho que se tiver oportunidade, sim, vale a pena né, buscar o conhecimento máximo que você conseguir para voltar, né? Acho que sim. Joia. Estou com mais uma perguntinha aqui. Se você sabe a relação, ou se hoje ainda é muito concorrido, a parte de cirurgiã na parte de medicina. O João Pedro está perguntando aqui. Se é muito o quê? Desculpa? Se a área de cirurgia, de cirurgiã, é muito concorrida ainda. Cirurgia? Isso. Deve ser a residência. Sim, sim. Na cirurgia, como eu falei, você tem áreas cirúrgicas. Por exemplo, cirurgia plástica, eu sei que é uma área extremamente concorrida. É uma das provas de residência mais difíceis que existem. Cirurgia plástica. Então, são pouquíssimas vagas e pessoas, assim, né, que tem que dar muito para passar. Cirurgia vascular também, urologia. Então, as especialidades cirúrgicas são áreas difíceis, sim. São poucas vagas ainda, né, de residência, ainda tem poucas vagas. Agora, primeiro, antes de fazer essa especialidade, você faz 2 anos de cirurgia geral. E depois você escolhe uma especialidade. Então, para entrar em cirurgia geral, é difícil, mas também não é tão difícil. E depois você vai para especialidade, que aí é a prova mais difícil ainda. Ô, Dani, então, assim, eu fiz cirurgia geral, tipo assim, R1, R2 e tal.
para passar dessa para outra, eu faço uma outra prova. Isso. Então, na verdade, para cada RD, é uma prova diferente. A cirurgia geral são 2 anos. Então, você faz R1 e R2. Aí você acaba com um cirurgião geral. Aí se você quiser fazer urologia, aí você faz outra prova para urologia. Nessa prova de urologia, só podem participar pessoas que já fizeram residência de cirurgia geral. Eu não posso fazer a prova de urologia. Tenho que fazer cirurgia geral para depois fazer urologia. Entendeu? São etapas a serem cumpridas, né? Então, tem lá umas etapas para cumprir. Joia. Gente, nós estamos aqui chegando diversas dúvidas, questionamentos, elogios aí para a doutora Daniela Neri, tá? Mas a gente precisa ir direcionando o nosso bate-papo para uma finalização, tá bom? A gente agradece muito aí as dúvidas, os questionamentos, os elogios da nossos alunos. Tem pai de aluno aqui também mandando mensagem, muito bacana, tá? Mas gostaria de passar um pouquinho a palavra aí para o Manuel, para a doutora Daniela, para fazer aí suas considerações finais, deixar uma mensagem bacana aí para os nossos alunos, para os nossos espectadores aqui do nosso canal. Primeiro é agradecer pelo convite, viu? Então, agradecer pelo convite, por poder estar compartilhando com você, com a Daniela e com os meninos as experiências dela. É muito gratificante para mim, porque antes de ser diretor, eu sou professor. Eu queria deixar claro, da mesma forma que medicina é uma opção de vida, ser professor é uma opção de vida, que hoje é uma área que as licenciaturas estão acabando, as pessoas não estão mais tendo o desejo de ser professor, mas é o poder transformador que um bom professor tem na vida de uma pessoa. Tá? E assim, eu tenho mais de 20 anos trabalhando nessa área, a Dani foi aluna minha 18 anos atrás, e é muito gratificante para a gente, enquanto professor, perceber assim, poxa, que eu ajudei, de alguma maneira, a construir a profissional que ela é hoje. De alguma maneira, algo que há 18 anos atrás a gente já ajudou, seja para ensinar algo de biologia que ajudou ela a fazer uma boa prova e a ter conseguido acessar a UFBA. E hoje tem uma profissional reconhecida, brilhante, discutindo comigo e compartilhando comigo estratégias e experiências para meus alunos, tá? Para nossos alunos. Então, assim, agradecer e dizer aos meninos assim, se o seu sonho é esse, se jogue, entenda que é perfeitamente possível, mas, assim, para um sonho se transformar em realidade, eu preciso montar, novamente falo, estratégias para que esse sonho se torne realidade. E para isso eu digo sempre, tá? Os meus, do Sartre, mas particularmente por ser diretor do Itaigara, os meus do Itaigara, eles contam com a nossa expertise, tá? Então, somos uma escola grande, mas acolhedora, a gente consegue, mesmo nesse momento de pandemia e distanciamento social, a gente continua perto dos meninos, reconhecendo os meninos, principalmente os do terceiro, que nesse momento estão vivendo toda essa euforia. É uma inquietação emocional, um turbilhão de neurotransmissores na cabeça desses meninos, mas a gente vai dizer assim, olha, vai dar tudo certo, faça seu melhor, nós estamos fazendo o nosso melhor. E eu espero que daqui, se Deus permitir, que daqui a 10, 18 anos, se eu ainda estiver aqui, eu esteja compartilhando, de repente, essa experiência mais de barba branca, né? Com um aluno que está assistindo a gente aqui. Olha que coisa boa vai ser se daqui a 10 anos a gente... Porque esse modelo digital ele veio para ficar. Independente de pandemia não, ele veio para ficar. O aluno diz assim, mano, eu estava assistindo a live com o Daniela e você, que aconteceu lá em 2020, porque aí é o legado que a pandemia deixa para a gente. Tá? Então, dizer, vocês acreditam no sonho, se dediquem, contem com a gente e agradecer a Dani por ter compartilhado, ter arrumado um tempo na sua agenda para poder dividir essa experiência com a gente. Eu que agradeço, né, o convite novamente. Tenho muito orgulho de ter estudado no Sartre e faço questão, né, já tem alguns anos que eu venho falar aqui da minha experiência, como eu falei, há 18 anos atrás eu estava aí também, cheia de angústia, cheia de medo, não sabia se ia passar, se não ia, e estudando bastante, e hoje eu estou aqui, que bom, para contar, né, um pouquinho da minha história, um pouquinho da minha experiência, e encorajar, né, a todos que estão ouvindo, que queiram medicina. É uma carreira muito boa, é muito gratificante,
independente do retorno financeiro, é uma carreira muito boa. Eu, assim, me sinto realizada, realmente, fazendo medicina, estudando, e encorajo a todos vocês, estudem, né, se esse for o seu objetivo. Se não for também, né, procurar outras áreas. Mas quem tiver, né, querendo fazer medicina, é um desafio, não é o primeiro que vocês vão enfrentar e nem o último, e sigam em frente. Que bom, que bom. Bom, muito obrigado aí, professor Emanuel, muito obrigado, doutora Daniela. Eu sei que aí a vida na quarentena traz outros afazeres para a nossa agenda, mas muito obrigado pela dedicação, pelo tempo que vocês disponibilizaram para estar conversando com nossos alunos aqui na jornada profissional. Muito obrigado mesmo. E vocês, alunos aí que estão conectados, tá? Nossa live vai ficar gravada, tá? Quem quiser acompanhar, compartilhar aí pelo nosso canal do YouTube, essa live vai ficar gravada, tá? E nosso próximo encontro é na próxima terça-feira. Nosso assunto sobre mídias sociais. Agendem aí. Não se esqueça aí de deixar ativado as notificações do nosso canal para você se lembrar na próxima terça-feira, mesmo horário, 19 horas, nossa palestra sobre mídias sociais. Obrigado muito a todos vocês pela participação, pelo chat, pelas perguntas, pelos agradecimentos, e espero que tenha sido muito proveitoso o nosso bate-papo aqui. Tenho certeza que foi muito interessante, uma profissão que os alunos pedem muito, né, para falar sobre medicina. Deixa aqui o seu joinha, o seu like, que ajuda a gente a melhorar o nosso conteúdo. E se fez diferença para você, compartilhe e participe com a gente aqui. Na próxima terça-feira, a gente está ao vivo aqui novamente no nosso canal. Muito obrigado a todos e até a próxima. Tchau, tchau.